Conflitos no Oriente Médio sempre despertaram atenção global, mas o recente acordo de libertação de reféns entre Israel e Hamas trouxe um ingrediente inesperado: a intervenção direta de Donald Trump. O que parecia um impasse sem saída mudou de direção após pressões nos bastidores e declarações públicas que obrigaram o Hamas a recuar. Mas será que essa decisão foi, de fato, uma vitória para Israel? Ou seria apenas um movimento estratégico no meio de uma guerra sem fim? A verdade por trás desse acordo revela muito mais do que o noticiário costuma mostrar, e os desdobramentos desse episódio podem redefinir o futuro da região. Ao longo desta análise, você descobrirá como o tabuleiro geopolítico foi movimentado com precisão cirúrgica, desde operações militares em Jenin até as crescentes tensões nucleares com o Irã. Por trás de cada ataque, há uma lógica estratégica. Por trás de cada acordo, uma rede de interesses que ultrapassa fronteiras. Afinal, quando o assunto é guerra e poder, as aparências enganam, e entender os bastidores dessas decisões pode abrir sua visão para o verdadeiro jogo que acontece longe das câmeras. Prepare-se para mergulhar em um cenário complexo, onde alianças inesperadas, estratégias calculadas e ameaças veladas se entrelaçam. Porque, nesta guerra de narrativas e ataques, o que parece certo hoje pode se transformar em uma nova realidade amanhã. E, no meio desse caos, a pergunta que fica é: o que realmente motivou o Hamas a libertar os reféns? A resposta pode surpreender até os mais céticos. A cidade de Jenin, conhecida há tempos como um ponto estratégico de tensão, foi palco de uma operação militar recentemente conduzida pelas forças da IDF, com o apoio da Guarda de Fronteira. Essa operação não foi apenas mais uma ação de rotina, mas uma ofensiva planejada com precisão. O alvo: a residência de um terrorista responsável pela morte de um capitão israelense em junho de 2024. O ataque não apenas neutralizou a estrutura física, mas também enviou uma mensagem clara sobre as consequências de ações terroristas. Em meio à guerra silenciosa que se desenrola nas sombras, o som das explosões ecoou como um lembrete da constante vigilância das forças de segurança. Além da destruição da casa, a operação resultou na prisão de mais de 90 indivíduos ligados a atividades terroristas, além da apreensão de 12 armas de fogo. O sucesso da ação não se limita apenas aos números, mas ao impacto psicológico sobre as células que operam na região. Quando se vive em uma realidade de guerra, onde a linha entre o cotidiano e o perigo é tênue, operações como essa tornam-se ferramentas indispensáveis de dissuasão. O controle territorial não se conquista apenas com armas, mas com inteligência, tempo e, principalmente, estratégia. O que fica evidente, ao observar essa ação em Jenin, é a complexidade desse tabuleiro geopolítico. O conflito, que parece não ter fim, é impulsionado por interesses diversos e ameaças constantes. Essa movimentação não acontece de forma isolada. É parte de um quebra-cabeça maior que se estende para além das fronteiras da Cisjordânia. Afinal, a guerra não conhece limites geográficos. Enquanto uma frente é controlada, outra se prepara para o próximo ataque. E é justamente nesse ponto que os acontecimentos no Líbano começam a ganhar relevância. No cenário volátil do Oriente Médio, o Líbano tem sido palco de operações estratégicas que vão além das manchetes tradicionais. Recentemente, a IDF realizou uma série de ataques direcionados contra lançadores de foguetes e depósitos de armas pertencentes ao Hezbollah. Essas ofensivas não foram meros atos reativos, mas sim movimentos calculados para neutralizar ameaças iminentes. Em tempos de guerra, a antecipação é uma arma poderosa, e as forças israelenses mostraram que a proatividade é essencial para garantir a segurança de suas fronteiras. Cada míssil destruído hoje representa um ataque frustrado amanhã. Essas operações, embora cirúrgicas, reverberam nas comunidades locais e geram reações distintas. De um lado, há quem veja esses ataques como medidas legítimas de autodefesa. Do outro, cresce a tensão entre grupos que apoiam o Hezbollah. O ataque recente destruiu equipamentos que, se não fossem neutralizados, poderiam ter causado danos significativos. É como jogar xadrez. Um movimento precisa prever vários passos à frente. E Israel entende que, no contexto dessa guerra silenciosa, a hesitação pode custar caro. A história já mostrou, em episódios anteriores, que negligenciar sinais de ameaça resultou em tragédias de grande escala. O Hezbollah, por sua vez, tem adaptado suas estratégias,
testando as defesas israelenses com ataques esporádicos e buscando apoio regional. O confronto se assemelha a uma dança perigosa, onde cada passo é calculado para evitar uma escalada maior, embora a linha entre ação preventiva e provocação direta seja cada vez mais tênue. O Líbano, que já enfrenta crises internas, torna-se assim um palco onde a guerra não declarada entre as forças israelenses e o Hezbollah segue viva. E, enquanto as explosões ecoam no norte, as atenções se voltam para o Hamas e a inesperada reviravolta envolvendo a libertação de reféns. Em meio ao turbilhão de ataques e movimentações no Oriente Médio, um episódio recente chamou a atenção da comunidade internacional: o recuo estratégico do Hamas diante da pressão exercida por Donald Trump. O grupo, que inicialmente relutava em seguir o cronograma para a libertação de reféns, acabou cedendo após uma série de declarações firmes e negociações nos bastidores. O acordo, que parecia estagnado, ganhou tração inesperada, trazendo um sopro de alívio para famílias que aguardavam ansiosamente o retorno de seus entes queridos. Numa guerra de narrativas, essa mudança representou um golpe simbólico para o Hamas, mostrando que, às vezes, a diplomacia pode ser mais afiada que qualquer ataque militar. Essa reviravolta não ocorreu de maneira isolada. Trump, conhecido por sua postura direta, utilizou uma combinação de pressão política e apelos públicos para desestabilizar a posição do Hamas. O ex-presidente norte-americano destacou que o não cumprimento do acordo resultaria em possíveis sanções e na perda de apoio de aliados estratégicos. É curioso observar como, em tempos de guerra, palavras podem funcionar como armas. Assim como um comandante ajusta sua estratégia no campo de batalha, Trump usou a comunicação como um míssil teleguiado para influenciar o desfecho desse episódio. Contudo, o recuo do Hamas levanta questões sobre o futuro desse frágil acordo. O grupo, mesmo cedendo à pressão, não abandonou seu discurso belicoso, mantendo-se firme em sua narrativa de resistência. Por trás dessa aparente concessão, existe uma tensão latente que pode explodir a qualquer momento. O cessar-fogo temporário parece mais uma pausa estratégica do que uma rendição definitiva. Afinal, a guerra continua sendo um xadrez implacável, onde cada jogada pode redefinir o cenário. E, enquanto os reféns começam a ser libertados, o alerta vermelho permanece. O risco de uma nova escalada militar é mais real do que nunca. O recente recuo do Hamas na questão dos reféns, embora tenha trazido um alívio momentâneo, não dissipou a tensão que paira sobre a região. O chefe da IDF foi enfático ao alertar sobre uma possível retomada dos conflitos, caso o grupo não cumpra integralmente os termos do acordo. Esse tipo de aviso não é feito ao acaso. Em tempos de guerra, cada declaração carrega um peso estratégico. A experiência já mostrou que o Hamas, por vezes, utiliza a trégua como oportunidade para rearmamento e reposicionamento. Assim, o risco de novos ataques segue rondando como uma tempestade prestes a desabar. A dinâmica desse conflito não se sustenta apenas em combates diretos, mas na constante percepção de ameaça. O Hamas sabe que a escalada militar israelense pode ser devastadora, enquanto Israel entende que a dissuasão precisa ser clara e incisiva. Essa tensão cria um equilíbrio frágil, onde o menor movimento pode desencadear uma resposta em larga escala. O aviso da IDF, portanto, não se limita a um alerta local, mas ecoa globalmente, especialmente entre potências que acompanham o desenrolar dessa guerra com interesses geopolíticos bem definidos. Diante dessa realidade, a população civil, muitas vezes esquecida nas análises estratégicas, vive sob o espectro do medo. O barulho de drones, o som de explosões distantes e a expectativa de um novo ataque são partes do cotidiano. A guerra, aqui, não é uma exceção, é uma presença constante. Enquanto o Hamas equilibra suas ações entre concessões e ameaças veladas, Israel mantém a postura de que, se necessário, não hesitará em retomar ofensivas. Mas essa instabilidade local não se restringe a Gaza ou ao Líbano. Há outra preocupação que paira no horizonte: o Irã e sua ambição nuclear. Enquanto as atenções se voltam para os conflitos em Gaza e no Líbano, uma preocupação ainda maior emerge no horizonte: o Irã e seu programa nuclear. Relatórios recentes indicam que Israel considera seriamente ataques preventivos contra instalações nucleares iranianas. Essa possibilidade não é nova, mas ganha força diante de indícios de que Teherã continua expandindo suas capacidades atômicas. Em tempos de guerra, a antecipação é uma necessidade,
e Israel entende que, ao esperar demais, pode se deparar com uma ameaça existencial. Afinal, quando se trata de armas nucleares, não há margem para erros. Do outro lado, o Irã não apenas nega as acusações, mas também responde com ameaças claras. O governo iraniano já declarou que, caso suas instalações sejam atacadas, construirá novos centros de enriquecimento, ainda mais protegidos e subterrâneos. Esse jogo de provocações mantém a região em suspense, alimentando o ciclo interminável de tensão e incerteza. O conflito, nesse contexto, não se limita ao campo de batalha. Trata-se de uma guerra de discursos, onde cada declaração pode desencadear uma reação em cadeia. E, no meio desse xadrez geopolítico, países como os Estados Unidos e a Rússia observam atentamente, calculando suas próprias jogadas. A possível escalada para um confronto direto entre Israel e Irã é um cenário que assusta até os mais otimistas. A guerra, que até então se limitava a fronteiras regionais, poderia ganhar contornos globais. A história já mostrou que conflitos assim podem ter repercussões imprevisíveis. Basta lembrar a Guerra do Golfo ou a crise dos mísseis em Cuba. Agora, o mundo aguarda, com o fôlego suspenso, o próximo movimento desse jogo de poder. Afinal, no Oriente Médio, o silêncio muitas vezes antecede o estrondo de um ataque inesperado. Diante desse cenário complexo, uma coisa fica clara: a guerra no Oriente Médio não se limita a confrontos físicos, mas se desenrola também nas arenas diplomáticas e estratégicas. O acordo de libertação de reféns, impulsionado pela pressão política de Donald Trump, é uma prova de que, em meio ao caos, cada movimento conta. O ataque constante de narrativas, a tensão nuclear crescente e os embates territoriais mostram que, nesse jogo, não há espaço para hesitação. E agora, cabe a você refletir. Até que ponto esses acontecimentos são peças isoladas e quando eles se conectam a algo maior? A guerra, afinal, não se vence apenas com armas, mas com conhecimento e percepção. O que podemos aprender com essa dinâmica? Será que estamos realmente entendendo as motivações por trás desses ataques e acordos? Se esse conteúdo fez você enxergar o conflito de uma maneira diferente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Sua opinião é fundamental para que possamos continuar trazendo análises que vão além das manchetes e desvendam o que realmente acontece nos bastidores desse cenário global.